E estou aqui na Biblioteca Pública de Boston respondendo algumas perguntas para vocês. E a pergunta deste vídeo é: quais são os erros que o vestibulando comete na sua rotina? Primeiro de tudo, organização. Você precisa, eu vejo todo vestibulando tem uma agenda, tem um Notion, tem não sei o que, tem 1 milhão de coisas, mas na verdade a pessoa é totalmente desorganizada. A primeira coisa que eu posso falar para você é: a organização, ela passa por uma coisa chamada decision fatigue, ou seja, fadiga de decisões. Quanto mais decisões idiotas você toma, menos decisões importantes você vai tomar com qualidade. Então é por isso que vocês veem, por exemplo, aqueles grandes CEOs, assim, pessoas de alto nível de desempenho, vestir praticamente as mesmas coisas ou comer praticamente as mesmas coisas. Não tem essa parte de decisão idiota que eu tô falando pra vocês, entende? Então, isso, óbvio, é o extremo, você não precisa fazer isso, mas vou te contar como é que era na minha organização para você mais ou menos entender. Eu separava a prova que eu ia fazer no dia e a roupa que eu ia usar mais ou menos na noite anterior. Já deixava tudo separado para que fosse de manhã, eu já vestia a roupa de academia, já começava a fazer minhas 10 questões de matemática básica e quando eu voltasse do treino eu já iria fazer aquela prova ou corrigir aquela prova que eu já tinha feito no dia anterior. E o que é que você pode tirar de lição com isso? Faça um planejamento semanal e diário. Não adianta nada você fazer, por exemplo, um planejamento anual, sendo que depois de 2 meses você já evoluiu nos seus estudos e você não pode continuar estudando do mesmo jeito. Então você não pode continuar com o mesmo ritmo, estudando as mesmas coisas, do mesmo jeitinho, aula, depois questão, não sei o que, revisão. Não, é prova, gente. Vocês vão começar a evoluir nas provas. Então quanto mais você evolui nos seus estudos, mais prova você vai fazendo. Beleza? Então, outro erro que também eu vejo, eu vou falar, vamos dizer uns 3 erros aqui. Outro erro que eu vejo também é que o vestibulando ele não faz a metrificação. Ou seja, você não costuma ver quantos % você tem de acertos naquela matéria, quantos acertos você precisa ter para poder passar e quantos acertos você está fazendo em um período de tempo, assim, que você está evoluindo. Então, a metrificação, ela serve justamente para você ver assim, poxa, em matemática eu estou errando muito análise combinatória. Então, se eu estou errando muito análise combinatória, para poder aumentar o meu número de acertos, eu preciso fazer o quê? Diminuir um pouco a quantidade de tempo que eu estudo, por exemplo, geografia, que eu estou bem, e aumentar a quantidade de tempo que eu estudo matemática, especificamente análise combinatória. Vocês entenderam? É mais ou menos assim que funciona. E aí, passou um curioso aqui atrás, né? Mas enfim. O terceiro erro, que eu acho mais grotesco, é o do simulado. Se o vestibulando não faz simulado, começa o ano, não, mas eu preciso aprender pelo menos metade dos assuntos para começar a fazer simulado, que não sei o que, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, você precisa começar a fazer simulado assim que você começa a estudar. Como é que você vai treinar a sua cabeça, a sua mente, o seu corpo para poder aguentar uma prova de 5 horas, 5 horas e meia, sendo que você só vai treinar no final do ano 2, 3 vezes? Isso não existe. Simulado não é para ver quantas questões você acertou, quantas você errou. Isso é uma das partes do simulado, sim. Mas questão de metrificação, de acertos e erros, a gente vai vendo no dia a dia. O simulado é para você treinar o seu corpo para que você consiga aguentar 5 horas e meia, porque a prova do Enem não é somente uma prova de múltipla escolha, é uma prova física. Você precisa ter a noção de que horas que você vai tirar intervalo, de que horas que você vai beber água, de que horas que você vai ir no banheiro. São essas coisas que o simulado vai te ensinar também. E eu me lembro que na minha época eu fazia simulado até de máscara, dentro de casa, de sapato, de máscara, de roupa que eu ia fazer a prova. Eu era, assim, doidinha nesse nível. Mas eu sabia que se eu treinasse o máximo, mais parecido possível, que eu mimetizasse assim, o mais próximo possível das condições reais de prova, eu ia ir melhor na prova do que se eu não fizesse, porque eu sou uma pessoa ansiosa e eu precisava ter todas as assim, variáveis que eu pudesse controlar, controláveis. Eu não podia controlar o que caía na prova, mas eu podia controlar que horas que eu ia beber água, que horas que eu ia no banheiro, quais eram as minhas estratégias de prova e quais eram os meus intervalos. Então, era basicamente isso que eu fazia. Então, você precisa fazer uma organização, uma metrificação e simulado durante seu ano. É isso.